Muito obrigado, Adriana. Estamos de volta. Que bom que você voltou também. Estamos aqui juntos para tocar o trabalho hoje e falar a respeito de coisas que afetam o nosso dia a dia de verdade, né? Ah, meu pai, vamos falar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre a questão de recursos financeiros, investimentos, dívidas, etc. Na semana passada, já há 2 semanas, estamos falando com vocês sobre a questão de como lidar com dívidas. Falamos sobre a questão de consolidação de dívida também, de você juntar todas as contas em uma única conta, uma única taxa, para garantir para você uma redução de longo prazo nos seus custos e você sair do buraco, né, com algum esforço, porque sem esforço não se faz nada, na verdade, mas que você consiga sair do mar de lâmina de dívidas que a gente muitas vezes vive por aí. Bom, e aí, você se lembra que eu disse o seguinte, né? Procure uma taxa de juros que seja legal, uma taxa de juros baixa. E o que acontece é que taxa de juros é uma coisa que é também importante de discutir, sabe por quê? Porque juros envolve você saber que estaria pagando um valor para alguém que lhe emprestou recursos. Só que existem tantas taxas no mercado e tantos esquemas de acabar fazendo com que você, consumidor, né, com que você vá indo ao banco ou uma operadora de financiamento, aceite uma taxa que ele te fala que é aquilo, mas depois de verdade não é. Nossa conversa de hoje, né, é sobre a diferença que existe entre taxa de juros e o custo efetivo total. Certo? A gente chama de CET. Por quê? Porque taxa de juros é aquele nome que alguém diz para você assim, ó, você vai pagar uma taxa de 1% ao mês, 2% ao mês, 10% ao ano, e você diz, ai, que legal, fica contente, muito bem. Mas a questão não é só essa. É porque, geralmente, quando você vai a um banco, a uma loja, a uma agência de financiamento de carros, por exemplo, existem uma série de custos que são colocados dentro disso aí para você, não é? Veja, falando sobre custos acessórios, como, por exemplo, o quê? Taxa de cadastro, não é? Taxa de análise de crédito, taxa de gestão em geral, seguro, os impostos, tarifas em geral, não é? Esses dias eu vi uma operação onde existe inserido dentro daquela operação financeira de financiamento uma taxa de recurso administrativo, custo administrativo de R$25 por taxa. E é em cima disso, aliás, por taxa não, por parcela. E é em cima disso que nós fizemos nossa conversa, nosso estudo hoje, ok? Então, vamos citar aqui um exemplo, tá bom? Pense comigo. Esse exemplo, falamos de financiar um imóvel de R$200 mil, que é o valor líquido dele. Nós temos umas despesas de administração, né, que envolve a avaliação do imóvel e a questão jurídica, que é R$960. Nós temos despesas de cartório, que é registro do documento, etc., que é R$2.584. Os seguros envolvidos e tanto de danos do imóvel como de invalidez permanente de quem está financiando, que fica em R$64 por mês, taxa de administração de R$25 por mês e um IOF sobre a operação de R$3.840. E aí, a gente perguntou o seguinte, banco, quanto é que você cobra por mês de juros? Aí ele falou, olha, eu estou cobrando 1,42. Eu falei, legal. E aí o que a gente fez foi o seguinte, se você cobrar 1,42, qual é a parcela mensal que deverá ser paga pela pessoa, pelo mutuário, pela pessoa que emprestou? Porque, olha, vai ter que pagar cadastro, pagar uma série de despesas que vão se acrescentar, vão se somar àquele valor inicial de R$200 mil, não é? E aí, veja só que coisa interessante. A gente descobriu que a parcela ficou um pouco diferente, não é? A parcela ficou em R$3.255. Então, o que eu fiz aqui com vocês foi a conta contrária, né? A conta reversa. Eu coloquei o valor inicial, usei HP, tá bom? Olha só, de R$200 mil, informei o número de parcelas, informei o valor da parcela e eu descobri que a taxa efetiva ou o custo efetivo total da operação é de 1,52. Veja, o banco tinha informado que a taxa era de 1,42. E o que eu fiz com vocês foi demonstrar agora aqui que a taxa é um pouco mais alta. Aí você vai dizer, mas professor, mas 0,10%. É tão pouco, não é? É tão pouquinho. Se vocês se lembrarem bem, lá pelo mês de setembro do ano passado, a gente já fez um programa sobre isso, né? A taxa é tão pouco que mudou, vale a pena brigar? Vocês querem ver o que acontece? O que acontece se eu tiver uma alteração de apenas 0,10% ao mês na parcela, na mensalidade do devedor? Fizemos aqui uma análise para isso, não é? Olha só, custo efetivo total de 1,52 e a taxa de juros de 1,42. Se você olhar comigo,
financiando R$200.000 com uma taxa minha efetiva de 1,52 contra uma taxa nominal que a gente chama de 1,42, eu tinha uma parcela, eu deveria ter uma parcela real de R$ 3.083 se realmente a taxa de juros fosse de 1,42. Mas como a taxa é de 1,52, a parcela que eu tive de resposta foi de R$ 3.255. A diferença, portanto, é que em 15 anos eu vou estar pagando a mais, apenas por conta dos custos iniciais da operação, mais de R$30.000 em 180 parcelas, que são 15 anos. E aí você agora pensa, não é? Como que um detalhe tão pequeno como esse, uma informação de uma taxa de juros que você vai renegociar, é importante pensar e discutir e saber exatamente qual é o custo efetivo total, CET. Por quê? Porque se você for, por exemplo, fazer o que disse semana passada para vocês, sobre fazer a consolidação de dívida, né, é importante que eu tenha uma taxa que seja realmente mais baixa, não seja apenas nominalmente. Ah, no meu banco eu pago 1%, mas eu tenho despesa, e no final estou pagando mais caro. Então, qual é o custo efetivo total da operação? Levante isso, pergunte isso e você pode encaminhar para a gente, que a gente vai estar discutindo aqui com vocês e ajudando no que for preciso, tá bom? Bom, acabou o nosso processo aqui hoje e nós esperamos que vocês continuem participando, tá bom? Por quê? Porque mudar a nossa vida, mudar nosso destino, envolve sacrifício e esforço, não cai do céu de graça, não é verdade? Muito bem. Até semana que vem, grande abraço para vocês todos. É isso aí, olha, o professor Daniel volta na próxima quarta-feira no Fazendo as Contas, né? Sempre muito bom a gente aprender aí a calcular exatamente quando a gente faz empréstimos bancários, né? A gente vê que as taxas realmente acabam aí tirando muito do dinheiro da gente, né? Bom, comunidade, infelizmente, por hoje vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, às 5h30 da tarde e às 10 da noite, tem reprises do programa de hoje. Eu vou ficando por aqui com o professor Daniel Santos, mas antes da gente terminar o programa, uma pergunta que não quer calar, porque a gente acabou de falar de economia, professor, mas tem um assunto que está meio entalado na garganta hoje dos brasileiros, né? É verdade, é verdade. A gente sofre com essas coisas também, né? Mas eu acredito que o Brasil ele pode fazer muito mais do que só ganhar no futebol. Quem sabe agora a gente pode ganhar na vida, né? Ganhar no esforço, no resultado. Os alemães, eles socorreram a Europa toda ano passado, nas últimas crises. Foi por causa da Alemanha, pela economia alemã, que a Europa não afundou, não é? Então isso está demonstrando que tem eficiência não só apenas no futebol, mas também com relação à educação, com relação à produção, com relação ao trabalho, né? Um sucesso na vida. Não são exemplo em todas as coisas, claro que não, mas ninguém é. Né? O importante é a gente perceber que eles têm hoje frutos colhidos porque estão semeando uma boa semente. Não é? Então a boa semente retorna. Não é uma semente que você pode simplesmente descartar. São pessoas de valor, então temos que respeitar. Sem dúvida. Fica uma grande lição, né, professor? Fica. E tomara que nós aprendamos sobre isso e que a gente mude, né? O Brasil pode melhorar muito. Eu espero que nós estejamos como eles um dia, quem sabe. Bom, bola pra frente. A gente ainda não saiu da Copa. Vamos disputar o 3º lugar no próximo sábado. Jesus! Lá no estádio Mané Garrincha. Eu não sei se eu quero a Holanda ou se eu quero... E se Deus quiser, não contra a Argentina, viu, Nossa, professor? meu pai, Jesus, Senhor. Porque senão... Eu acho que eu não vou assistir televisão sábado. Mas a gente espera aí que os alemães façam bonito e realmente aí conquistem o título, porque... Ganhe de 10-0 da Argentina, né? Eu espero que ganhe. Eu também espero. Também estou apostando nisso, viu? Tomara. Professor, a Argentina ser campeã aqui no Brasil, não, nem pensar, contra a Alemanha, né? nem Por pensar. favor. A Alemanha vai ganhar, com certeza. É o que a gente aposta também. Eu também espero. Bom, a comunidade de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia com um programa ao vivo para você. Obrigada, uma excelente quarta-feira.